Muito bem, nós estamos aqui para mais um comentário bíblico nesse livro do profeta Jeremias, capítulo de número 32 e 33 agora. Nesse capítulo 32, nós vamos ver a promessa e o sinal da restauração de Israel e de bênçãos espirituais, a promessa que Deus faz de restaurar o povo de Israel. Jeremias é o maior livro profético que nós temos dos 17 livros. Ele possui 52 capítulos, 1364 versos. É o segundo livro da quarta divisão do Antigo Testamento. É o livro do profeta Jeremias, 24º livro dos 39 do Antigo Testamento. E agora, então, nós vamos ver essa mensagem da Escritura selada, capítulo 32. Nos últimos dias, antes da rendição de Jerusalém, Jeremias recebeu uma estranha ordem do Senhor. Ele deveria comprar um campo e guardar as 2 cópias da Escritura num vaso de barro. Uma cópia ficaria fechada sob selo, segundo a lei, enquanto que a outra ficaria aberta. A cópia selada seria aberta numa data pré-determinada, daí a muitos anos, e comparada com os termos da cópia aberta para comprovar sua autenticidade e validade. Jeremias obedeceu, mas confessou que esse ato o deixou perplexo. Por que é que ele deveria comprar um campo se os babilônios estavam para tomar posse de toda a terra logo em seguida? Respondendo, Deus explicou que um dia ele destruiria a Babilônia e naquele dia a terra seria devolvida ao povo de Israel. Quanto à maneira como isso aconteceu, Deus afirmou: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Jeremias 32, 27. Essa escritura selada talvez explique a linguagem também figurada do documento selado mencionado no livro do Apocalipse. Deus já nos deu uma cópia aberta do seu título de posse da terra, ou seja, a Bíblia. Tudo que falta é ele vir e aprisionar o usurpador Satã e reaver o título de posse da terra que é seu por direito. Vamos então estudar essa promessa, sinal de restauração e das bênçãos espirituais. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias. O ano 10º de Zedequias, nós já estamos próximo do terceiro cativeiro, não é? Ano 587, agora estamos falando, rei de Judá. Esse ano foi o ano 18º de Nabucodonosor. Nabucodonosor já estava reinando por 18 anos. Cercava, porém, então, o exército do rei da Babilônia Jerusalém. Estava na cidade, já está cercada. E Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda que está na casa do rei de Judá. Então, durante esse confinamento, no átrio da casa da guarda, Jeremias podia ouvir os sons percursores da guerra, cada vez mais perto. As casas perto da prisão estavam sendo demolidas para serem construídos novos baluartes para reforçar as brechas dos muros da defesa da cidade. Diz que Jeremias estava no pátio da guarda que está na casa do rei de Judá. Jeremias estava preso, porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: por que profetizas tu, dizendo: assim diz o Senhor, eis que entrego a cidade nas mãos do rei da Babilônia e ele a tomará. Tá vendo? Então, o rei Zedequias ficou irado com Jeremias por profetizar que a cidade ia cair nas mãos do rei da Babilônia. E aí ele mandou encerrar Jeremias na casa do pátio da guarda. E Zedequias, rei de Judá,
não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Zedequias achou que se prendesse Jeremias, a profecia não ia se cumprir. Ele já tinha profetizado e ele tinha dito que eles deveriam, que a vida para eles era se entregar, mas eles estavam resistindo. E com ele falará boca a boca e os seus olhos verão os dele. Zedequias ia ser preso pelo rei da Babilônia, os olhos dele iam ver o rei da Babilônia, mas também ia ser a última visão que ele ia ter. Eles iam matar os seus filhos diante dos seus olhos e iria cegar-lhe os olhos. E ele levará Zedequias para a Babilônia, e ali estará até que eu visite, diz o Senhor, e ainda que pelejeis contra os caldeus, não ganhareis. Essa era a profecia do profeta Jeremias para Zedequias, que ele não gostou e encerrou o profeta na casa do pátio. Disse, pois, Jeremias: veio a minha palavra do Senhor dizendo: eis que Anael, filho de Salum, teu tio, virá te dizendo: compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Então Jeremias está preso, mas recebeu essa ordem, né, do Senhor. O Senhor já lhe avisou que Ananel, filho de Salom, que era tio de Jeremias, que viria pedir para ele comprar essa propriedade em Anatote. Verso 8, veio, pois, a mim Ananel, filho de meu tio, filho do meu tio, quer dizer, primo de Jeremias. Segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, Jeremias estava preso. E ele foi lá ao pátio da guarda e me disse: compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque tu é o direito de herança e tens o resgate. Compra para ti. Então entendi que isso era a palavra do Senhor. Sucedeu exatamente como o Senhor havia dito a Jeremias. Jeremias estava preso, que Ananel iria vir a ele, oferecer esse terreno, e era destino comprar. Apesar de as tropas da Babilônia já estar cercando a cidade, ia cair na mão do inimigo, mas Jeremias entendeu que isto era a palavra do Senhor. Às vezes não fazia sentido, mas Jeremias entendeu que essa era a palavra do Senhor. Muitas vezes o Senhor nos pede algo para nós, na nossa razão, não faz sentido, mas é bom obedecer. E Jeremias, então, decidiu obedecer. Verso 9, comprei, pois, a herdade de Ananel, filho de meu tio, a qual está em Anatote. Esse Anatote ficava uns 4 quilômetros, alguns livros de 4 a 6 quilômetros, ao nordeste de Jerusalém, e pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata. Jeremias deu dinheiro, Jeremias estava preso, mas comprou a herdade e deu-lhe 17 ciclos de prata. Verso 10, subscrevi o auto e selei-o, e que foi confirmado por testemunhas. Então, mesmo assim, Jeremias subscreveu o auto, o papel, o contrato, e selei, que foi confirmado por testemunhas, e pesei-lhe o dinheiro numa balança. E tomei o ato da compra, tanto que estava selado, conforme a lei e o estatuto, como que estava aberto. Então ele pegou 2 contratos, um selado, outro aberto, conforme a lei e os estatutos. E dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Massaías, Baruque é o secretário de Jeremias, Baruque, filho de Nerias, filho de Massaías, perante os olhos de Ananel, filho de meu tio, quer dizer, era primo dele, e perante os olhos das testemunhas, tinha sempre que ter testemunhas, pelo menos 2, que subscreveram a escritura de compra, o contrato da compra, e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Ele está ali guardado, encarcerado, mas mesmo assim, ele
sela essa escritura, né? Perante os olhos das testemunhas, e dei ordem a Baruque perante os olhos deles, dizendo, olha a palavra do Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, toma esses autos, esse auto de compra, tanto selado como aberto, 2 autos, não é? E mete num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. É interessante, mete num vaso de barro. Ia pegar o selado e o aberto e meter no vaso de barro. Nós também somos comparados na Bíblia como vasos de barro, que temos esse tesouro, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Temos esse tesouro, pois, em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas Deus. O ato selado e o aberto pode indicar, por exemplo, os 2 testamentos, né? A palavra de Deus. E nós somos esse vaso de barro que recebemos essa palavra. Mas aqui, claro que Jeremias está tendo uma ordem, não é? Para fazer, e verso 15 diz, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Olha a palavra, é interessante como Deus dava a palavra pelas visões, pelos atos, desde o princípio do livro, né? Jeremias viu uma vara de amendoeira florescendo, uma panela fervendo, que vinha do norte. Então, tudo isso, o cinto de linho que nós vemos no capítulo 13, agora no capítulo 32, através das escrituras, uma selada, outra aberta, posta num vaso de barro. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda se comprarão casas e campos e vinha nessa terra. Parece ilógico, né? Eles estavam prestes a cair nas mãos do rei da Babilônia, mas a mensagem veio que ainda se comprariam casas e vinhas nesse lugar. Ou seja, a promessa de restauração da nação. Não é que a nação ia ser entregue, sim, nas mãos do rei da Babilônia, mas no futuro ia ser restaurado. Jeremias já havia profetizado que o cativeiro seria 70 anos. E depois que dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra, aqui nós vamos encontrar a oração de Jeremias. Senhor Jeová, eis que tu fizeste o céu e a terra, com o teu grande poder e com o teu braço estendido, não te é maravilhosa demais coisa alguma, não há nada maravilhosa demais. Tu usas de benignidade com milhares e tornas a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Nessa oração, ele lembra a misericórdia, a grandeza, a benignidade de Deus, e ele então menciona isso. Grande em conselho e magnífico em obras, um Deus grande, poderoso, magnífico em obra, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens. Ninguém se esconde aos olhos de Deus, os olhos de Deus contemplam todos os filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas obras. Um Deus que retribui a todos os homens para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto da sua obra. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito, lembrando os sinais e as maravilhas que Deus fez no Egito quando trouxe o povo de Israel da escravidão, o ato da redenção, até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os homens, e te criastes um nome. Qual é o que tens nesse dia? O nome do Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que faz maravilhas, opera grandes coisas. Isso deu nome a Deus, ou seja, a fama de Deus Israel era conhecida. Verso 21, ele está lembrando o ato da redenção de Deus do Egito. E tiraste teu povo de Israel da terra do Egito com sinais e com maravilhas e com mão forte
e com braço estendido, e com grande espanto, e lhes desse essa terra, não é? Deus tirou para dar a terra de Israel, a terra prometida, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Ele desse a terra que jurasse seus pais que lhes havia de dar, terra que mana leite e mel. Que maravilha, não é? Terra que mana leite e mel. O leite vinha certamente dos animais, das cabras que eles tinham, o mel vinha das abelhas, era uma terra produtiva, daí a terra que mana leite e mel. E entraram nela, e a possuíram, mas não obedeceram a sua voz. Está aí a razão, porque eles não iam permanecer na terra. Não é que Deus não podia, Deus havia colocado eles, não é? O problema é que não obedeceram a sua voz, nem andaram na tua lei. Tudo o que lhes mandasse que fizesse, eles não fizeram. E essa é uma particularidade do livro de Jeremias. Nós notamos nos primeiros capítulos que o povo quebrou todo o mandamento. Jeremias tem cuidado de mencionar. Eles cometeram adultério, eles cometeram furto, eles mataram e derramaram sangue inocente, eles tinham falsas testemunhas, eles cobiçavam a mulher do próximo, eles desonraram seus pais, eles quebraram a guarda do sábado, eles tomaram o nome de Deus em vão, eles se prostraram diante de imagens, eles fizeram outros deuses após si, eles quebraram simplesmente os 10 mandamentos, não é? E Jeremias diz isso, tudo que lhe mandasse que fizeram, eles não fizeram. Pelo que ordenasse lhe sucedesse todo esse mal. Então todo o mal que vinha do rei da Babilônia, do cativeiro, é porque eles quebraram o mandamento de Deus. Eis aqui os falados já vieram contra a cidade para tomá-la. A cidade já estava cercada. Eis aqui os valados já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está dada nas mãos dos caldeus. A cidade ia cair, que pelejam contra ela pela espada e pela fome e pela pestilência. Ou seja, cercaram a cidade, né, já pelejavam contra ela, tanto pela mão dos caldeus, quanto pela pestilência e pela fome, não é? Diz pela fome, também pela pestilência. Porque cidade cercada, ninguém entrava, ninguém saía, a fome cada vez aumentava, e aí as pessoas ficavam fracas, eram atacadas pela peste. Alguns iam morrer pela espada, outros de fome e outros pela peste. E o que dissesse se cumpriu, eis aqui o que está presenciando. Tudo aquilo que Deus falou se cumpriu, não caiu nenhuma das suas palavras por terra. Contudo, tu me disseste, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro. Não fazia sentido se a cidade ia ser entregue na mão do inimigo, mas Deus mesmo assim diz, compra para ti o campo por dinheiro e faz o que ateste testemunhas, embora a cidade já está dada nas mãos dos caldeus. Pela lógica, não fazia lógica nenhuma comprar, mas Deus mandou, ele sabia que a cidade já estava entregue. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, olha, o Senhor agora vai falar, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Deus mesmo está dizendo a Jeremias, por acaso seria algo maravilhoso demais que eu não pudesse fazer? Próprio Senhor está falando com o profeta. O profeta não entendeu porque Deus mandou ele comprar o campo, mas veio a ordem, acaso seria alguma coisa maravilhosa demais para mim? Deus perguntando, Jeremias 32, 27. Portanto, assim diz o Senhor, eis que eu entrego essa cidade nas mãos dos caldeus e nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele toma lá. Deus confirmou, né? Interessante essa expressão, eu sou, no livro de Jeremias. No livro de Jeremias, eu sou, é dito no capítulo 1, verso 9, quando o Senhor diz, eu sou contigo, diz o Senhor.
Depois Jeremias 9, 24, eu sou o Senhor. Jeremias 21, 13, eu sou contra ti, ó moradora do vale. Não é? Eu sou contra os profetas que furtam as minhas palavras. Jeremias 23, 30. Eu sou contra os profetas que usam sua própria linguagem. Jeremias 23, 31. Eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos. Jeremias 23, 32. Eu sou convosco. Jeremias 42, 11. E eu sou contra ti, ó soberba. Jeremias 50, 31. Não é? Portanto, assim, eis que eu entrego a cidade da mão dos caldeus. A cidade de Jerusalém estava entregue. E nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele toma lá. E os caldeus que pelejam contra a cidade entrarão nela, porão fogo a essa cidade. Oh, coisa terrível, né? A cidade seria queimada. E queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal. Porque eles queimaram incenso a Baal, essas casas já estavam destinadas ao incêndio. Incenso a Baal e ofereceram libação a outros deuses para me provocarem a ira. Então todas as casas, terraços altos, onde eles queimaram incenso, em Jerusalém essas casas seriam queimadas. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá, os filhos de Israel do reino do norte e os filhos de Judá do reino do sul, não fizeram senão mal aos meus olhos. Deus realmente estava indignado com eles por a idolatria que eles praticaram, desde a sua mocidade, porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras de suas mãos, diz o Senhor. Quer dizer, eles provocaram a ira, eles fizeram tudo o contrário, apesar de Deus mandar os profetas madrugando, avisando, mas eles fizeram tudo o contrário. Verso 31, porque para a minha ira e para o meu furor me tem sido a cidade tinha provocado a ira e o furor de Deus, desde o dia em que edificaram até o dia de hoje, desde o dia que a cidade foi edificada, até aquele dia, Deus diz, só tinham feito para lhe provocar a ira, para que a tirasse da minha presença. E Deus ia fazer isso, diz, por todas as maldades dos filhos de Israel, por todas as maldades que os filhos de Israel fizeram e dos filhos de Judá, os filhos de Israel do norte e de Judá do sul, que fizeram para me provocarem a ira, ele e os seus reis, e os seus príncipes, e os seus sacerdotes, seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Parece que ninguém aqui era inocente, olha. Diz reis, príncipes, sacerdotes, profetas, até aqueles profetas que profetizavam em nome de Baal, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém. Quer dizer, a corrupção era total. Do rei até o povo, passando por príncipes, sacerdotes e profetas, todos provocaram a ira do Senhor. E viraram para minhas costas, olha que coisa terrível, deram as costas para Deus, desprezo, viraram para as minhas costas e não o rosto. Em vez de buscar o Senhor, deram as costas a Deus. Ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando, eles não deram ouvidos para receberem o ensino. Deus os ensinava, mandava profetas, diz que madrugando para os ensinar, mas eles não deram ouvidos à voz de Deus. Antes puseram as suas abominações na sua casa. Essas abominações são os ídolos que eles colocaram, que se chama pelo meu nome. E eles chamavam aqueles ídolos pelo nome do Senhor, para o profanarem. Profanaram o nome do Senhor com imagens, culturas. Era um povo sincretista, adorava imagens e chamava o nome do Senhor. E edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Rinom. O filho de Rinom era onde eles queimavam o lixo, e ali eles edificaram, para fazerem passar os seus filhos, suas filhas, ao fogo
a Moloque. Moloque era um deus que tinha uma cara assim, tipo um touro, né? Que tinha as mãos assim, e aquela cabeça com chifre. Eles punham os filhos e queimavam ao fogo. E Deus diz: o que nunca lhes ordenei. Crianças inocentes eram mortos, sangue de criança inocente. Matavam seus próprios filhos. Nem subiu no meu coração que fizessem tal abominação para fazerem pecar Judá. Que desvio, eles praticavam a mesma coisa que os cananeus praticavam. Por isso agora, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca da cidade, da qual vós dizeis, já está dada nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela pestilência. Espada, alguns iam cair à espada, outros iam morrer à fome e outros, claro, iam ficar doentes, iam morrer da peste. Eis que os congreguei de todas as terras, para onde os houver lançado na minha ira e no meu furor, e na minha grande indignação, os tornarei a trazer esse lugar e farei que habitem nela seguramente. Apesar de Deus mandar o povo ao cativo, aqui está a explicação do que ele mandou Jeremias fazer, comprando esse terreno. Porque ele diz, e farei com que habite, e trarei de volta este lugar, e farei que habite nela seguramente. A promessa de uma restauração. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Grande desejo de ter esse povo como povo de Deus, e eu serei seu Deus. E olha que promessa maravilhosa, verso 39, capítulo 32, 39. E lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho, para que me temam todos os dias para o seu bem e bem de seus filhos depois dele. O segredo era um coração novo. Deus ia ensinar esse novo caminho para eles. E farei com eles, aqui olha a promessa do concerto eterno. Capítulo 32, 40. Nós já tínhamos visto no capítulo 31, que Deus dizia que ia fazer um concerto novo. Agora no capítulo 32, 40, ele diz, e farei com eles um concerto eterno. Concerto novo, concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Ou seja, eles iam temer a Deus, para nunca mais se apartar de Deus. E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhe bem, e os plantarei nessa terra, certamente com todo o meu coração e com toda a minha alma. A verdade é que Israel foi plantado de novo, depois do cativeiro, depois vieram os romanos e tiraram eles da terra, mas aqui parece que a promessa é que eles seriam plantados para sempre. Muitos veem essas promessas como tem a ver com o milênio, porque Israel foi plantado, tirado novamente da sua terra pelos romanos, agora em 1948 voltou a ser plantada novamente, talvez vai passar o período da grande tribulação, e até que venha o verdadeiro Messias, estabeleça um reino de paz e prosperidade, e aí sim os plantarei nessa terra com todo o meu coração e com toda a minha alma. Verso 42 do capítulo 32, porque assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre esse povo todo esse grande mal, assim trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho prometido. Quer dizer, Deus tirou um povo, uma geração que dura 70 anos, mas também o mesmo jeito que ele limpou e purificou aquela geração, agora traria novamente todo o bem que lhes tenho prometido. E comprar-se-ão campos nessa terra, né? Iam comprar novamente, daí o porquê da escritura. Olha verso 43, confirmando a pergunta de Jeremias. E comprar-se-ão campos nessa terra, da qual eu vos dizeis, está deserta, sem homem nem animais, esta dada nas mãos dos caldeus. A terra que ia ser dada, eles iam voltar e comprar campos. Verso 44,
comprarão campos por dinheiro e sobrescreverão os autos e os selarão e farão com que ateste testemunhas na terra de Benjamim e nos contornos de Jerusalém e nas cidades de Judá e na cidade das montanhas e na cidade das planícies e nas cidades do sul, porque eu os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor. Que coisa maravilhosa, o povo estava prestes para ir. Deus já promete que eles iam, o cativeiro ia durar 70 anos, talvez é por isso que o Salmo 90, 10 diz que é uma geração de 70 anos, né? Os anos da nossa vida. E quem passa disso é canseiro e enfado. Mas que eles iam voltar do cativeiro, diz o Senhor. Diz o Senhor que eles iam voltar do cativeiro. Maravilhosa a mensagem. Agora vamos para Jeremias 33, a mensagem do renovo. Jeremias 33. Podemos supor que houve durante os dias finais do cerco, em que a fé do profeta Jeremias ficou muito abalada, especialmente quando os edifícios do Palácio Real estavam sendo demolidos para servirem de material para a construção de defesa mais sólida. Deus não tinha prometido que o trono de Davi duraria para todo sempre. Segundo Samuel 7, 12, 16, causava algumas perguntas ao povo. Deus sondou o coração de Jeremias e o animou a orar a fim de receber novas revelações e explicações. Por isso que Deus diz, Jeremias perguntava, o Senhor prometeu que o trono de Davi ia durar, como é que vai ser tirado? E aí aqui vem aquele grande capítulo de Jeremias, que muita gente clama, não é? Jeremias 33, 3, que diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esse clama a mim era para o próprio profeta, que estava com dificuldade de entender as coisas de Deus. Uma das coisas grandes que Deus revelou a Jeremias foi que a linhagem real de Davi, não seria destruído por completo. Seria como uma árvore derrubada, da qual só resta o tronco, mas que desse tronco brotaria um renovo. Esse rebento era Cristo, simbolizava Cristo, que seria chamado Senhor, justiça nossa, e que reinaria para todo sempre, de acordo com Jeremias 33, 15, 17. O renovo de Jessé, Senhor, justiça nossa. Vamos então ao capítulo 33, e veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez. Jeremias está preso, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo, Jeremias estava preso, veio a palavra novamente, estava encerrado, dizendo, assim diz o Senhor que faz isso, o Senhor que forma isso para estabelecer, o seu nome é Senhor, Senhor, Yahweh, era o nome dele, Senhor, Yahvé. O que o Senhor disse ao profeta? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus mandando Jeremias clamar, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas dessa cidade, sobre as casas do rei de Judá, que foram derribadas como os trabucos e a espada. Está vendo? A casa tinha sido derrubada, Jeremias não entendia, mas o Senhor diz, clama a mim, eles entrarão a pelejar contra os caldeus, mas para que encha de cadáveres de homens. Eles estavam enganados, iam pelejar, mas era só para morrer. Que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto dessa cidade. Eles iam pelejar, mas não tinham o favor de Deus. Deus escondeu seu rosto, eles iam somente aumentar os cadáveres. E por que Deus escondeu o rosto? Está aqui no verso 5. Por causa de toda a sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura. Deus, apesar que eles iam cair por causa da maldade, Deus promete que ia fazer vir sobre ela saúde
e cura. É por isso que quando Jesus veio a Jerusalém, houve tantos milagres, não é? Porque ele é a saúde, ele é a cura da cidade. E o sararei e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Cristo é a verdade, Cristo deixa a paz, Cristo é a cura e a saúde. Capítulo 33, 6. Olha a promessa ainda. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel. Não era só o cativeiro de Judá que ia ser removido, diz o cativeiro de Israel, como no princípio. E os purificarei de toda a sua maldade, com que pecaram contra mim. Deus promete que ia purificar da sua maldade os que eles pecaram e perdoarei todas as suas iniquidades. A pergunta é por que Deus não perdoou ali? Não perdoou porque eles tinham se tornado idólatras. Mas Deus promete que a geração que ia para o cativeiro, da qual ele ia purificar no cativeiro, da qual eles iam ensinar a eles não ser mais idólatras, essa sim ele perdoaria de todas suas iniquidades com que pecaram contra mim e com que transgrediram contra mim. Promessa maravilhosa. Verso 9, e a cidade me servirá de nome, de alegria, de louvor e de glória. Alguns dizem também que o verso 9 do capítulo 33 aponta novamente para o milênio, a época áurea do reinado de Cristo, que a cidade me servirá de nome, de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra. Isso aponta para a época milenar, para ouvirem de todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Haja paz em teus muros, ó Jerusalém, haja paz em ti, não é? É o que o Salmo pedia sobre a cidade de Jerusalém. Assim diz o Senhor. Vamos ver a outra mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor. Nesse lugar de que vós dizeis que está deserto, sem homens, sem animais, é como Jerusalém ficou deserta depois da destruição, sem homens, sem animais, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo, a voz de alegria, a voz de noivo, a voz da esposa, a voz dos que dizem, louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque sua benignidade é para sempre. A voz dos que trazem louvor do Senhor, pois farei que torne do cativeiro da terra como no princípio do Senhor. Amém? Olha que coisa maravilhosa, né? A voz de gozo, a voz de alegria, a voz de noivo, que é a voz do Cristo, a voz da esposa, que é da igreja, a voz dos que dizem, louvai ao Senhor dos exércitos, porque é bom, é o Senhor. Essa é uma frase que aparece no Salmo 136 e repete em cada parte B do verso, não é? Porque é bom, porque a sua benignidade é para sempre. A voz dos que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei que torne do cativeiro da terra, como no princípio, diz o Senhor. A palavra voz, aqui no verso 11, aparece pelo menos 6 vezes. Voz e gozo, voz e alegria, voz e noivo, voz da esposa, voz dos que diz louvai ao Senhor, voz dos que trazem louvor à casa do Senhor. 6 vezes no verso 11 a palavra voz. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda nesse lugar que está deserto, sem homens e sem animais, em todas as cidades haverá uma morada de pastores que façam repousar o gado. Ainda vai haver a morada dos pastores que ainda fazem repousar o gado. Nas cidades das montanhas, e na cidade das planícies, e na cidade do sul, e na terra de Benjamim, e
e nos contornos de Jerusalém e nas cidades de Judá, ainda passará o gado pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. O gado aqui passava normalmente, eles contavam, não é, o gado para garantir que nenhuma tinha se perdido, mas também muitas vezes o gado entrava, principalmente na cidade de Jerusalém, para os sacrifícios, os holocaustos. Então o que está se aqui prometendo é que ainda vai voltar, né, eles fazerem sacrifício e holocausto. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Deus vai cumprir a sua palavra, não é? Porque Deus é um Deus que vela para cumprir a sua palavra. Naqueles dias e naqueles tempos, farei que brote a Davi. Aqui a promessa, não é? Do renovo. Farei que brote a Davi um renovo de justiça. Esse renovo de justiça é o Cristo. Essa profecia aponta diretamente para o Cristo, o renovo de Davi, o renovo da justiça. Ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, falando de um tempo futuro, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Esse é o nome que lhe chamarão. O Senhor é nossa justiça. Capítulo 33, 16, aponta para o Senhor, que é a nossa justiça. A nossa justiça não é a lei, a nossa justiça é o Senhor. Mesmo porque o povo não guardou a lei. Então essa profecia messiânica, Jeremias 33, 15 a 17, aponta para a pessoa de Jesus. Senhor, justiça nossa. Esse texto apresenta que o nascido, esse justiça nossa, seria da semente de Davi, por isso rebento de Davi. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. Aqui, olha, a promessa que Deus havia feito a Davi em 2 Samuel 7, do verso 12 a 16, que nunca faltaria Davi, varão que se assente no trono da casa de Israel. Nem os sacerdotes levíticos faltará. Olha só, os sacerdotes da ordem de Levi. Faltará varão diante de mim, para que ofereça holocausto e queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. Daí o porquê os animais novamente seriam contados, porque iriam ser sacrificados, iriam voltar adoração, sacrifício nessa cidade, como de fato voltou no segundo templo, na época de Jesus. Fazia-se holocausto, queimava oferta de manjares, sacrifício todos os dias. Verso 19, e veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, assim diz o Senhor, se puderes invalidar o meu concerto do dia e o meu concerto de noite, de tal modo que não haja dia e noite seu tempo. Aqui quando fala do concerto do dia, é que Deus mantém, né, sempre dia e noite, o concerto de noite. Se alguém puder invalidar, de tal forma que não haja nem dia nem noite, pelo seu tempo, também ele poderá invalidar o meu concerto com Davi, meu servo. Ou seja, o que Deus está dizendo? Se alguém conseguir fazer com que não haja nem mais dia, nem mais noite, vai conseguir que faça com que eu invalide meu concerto com Davi. Deus era fiel no seu concerto com Davi, que nunca faltaria alguém que se assentasse sobre o trono. E esse alguém é o Cristo, que reina eternamente. Para que não tenha filho que reine no seu trono, como também os levitas, sacerdotes, meus ministros. Então, Deus prometeu duas coisas aqui. Uma, o reinado, que é alguém que se assentasse sobre o trono de Davi, Cristo. E também o sacerdócio levítico e seus ministros. Alguém da descendência de Davi, para que seja sacerdote de Levi, para que seja sacerdote e ministro, não é? Então, o sacerdócio, a casa de Levi. O reinado, a casa de Davi.
como não se pode contar o exército dos céus, quem é que pode contar os anjos, não é? Como não se pode contar o exército do céu, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Olha só, duas tribos que nunca irá desaparecer. A tribo de Judá, dos judeus, Deus promete multiplicar a descendência de Davi, e também os levitas. Essas duas tribos, tribo Levi e de Judá, nunca vai desaparecer, não é? Deus promete multiplicar os levitas, sacerdotes e ministros que ministram diante dele. Olha só, como não se pode contar o exército do céu, nem se medir a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo... Lembra que Jeremias vinha de uma família sacerdotal. Ele era levita também, não é? Só que se tornou profeta. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo... Não tens visto o que esse povo fala? Dizendo... As duas gerações que o Senhor elegeu, agora as rejeitou. Era o que eles diziam, as duas gerações que o Senhor elegeu. Quais gerações? A geração de Davi e a geração de Levi, para o sacerdócio. As duas gerações que o Senhor elegeu, agora as rejeitou. Era o que o povo dizia. E desprezaram o meu povo, como se não fora já um povo diante deles. Eles mesmos, o próprio povo, diziam, o Senhor rejeitou, desprezaram o povo, como se não fora um povo diante deles. Mas assim diz o Senhor, olha aí, o Senhor mantendo o que ele prometeu, o que ele elegeu. Mas assim diz o Senhor, se o meu concerto do dia e da noite não permanecer, de tal forma que não haja nem mais dia, nem mais noite, eu não puser as ordenanças do céu e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, a descendência de Jacó, que é o Levi, né, era da tribo de Jacó, e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua semente, que domine sobre a semente de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Aqui Deus lembra que o concerto que ele tinha com Jacó, com Davi, com Abraão, com Isaque e Jacó é mencionado, que Deus promete que vai remover o cativeiro, que vai trazer eles de volta e apiedar-me-ei deles. Que promessa maravilhosa. Capítulo 33, lindo de Jeremias. Clama a mim e anunciar-te-ei, não é como o Senhor diz, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus diversas vezes diz que ninguém pode validar o concerto do dia e da noite, para que não haja mais dia nem noite. Se alguém considerar invalidar isso, consegue invalidar o seu concerto com Davi, com Isaque, com Jacó, com Abraão, a semente de Abraão, com Levi, a qual ele prometeu o sacerdócio. Coisa maravilhosa isso. Capítulo 33 merece ser lido novamente, meditado, estudado, porque é um capítulo muito bonito. Com isso, nós concluímos mais um capítulo, né? Nós vamos voltar para comentar o 34, 35, mas esse capítulo 32 e 33 são maravilhosos. Se você gostou do comentário, coloque o sinal do joinha, ajude-nos a divulgar esse canal. Esse é o único canal no YouTube que traz para você a Bíblia comentado capítulo por capítulo, verso por verso. É Pastor Eugênio Piacentini, clicando na foto, você vai entrar ali no menu, vai ter o playlist, aí você acha, olha, de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis até Jeremias. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai,
e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.